Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus fiel, Deus justo, santo e poderoso, Pai. Estamos aqui reunidos nesta noite para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, ó Deus. Agradecer, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui o Senhor nos segurou com as suas fortes mãos, ó Pai. Se, meu Pai, não fosse a tua graça, a tua misericórdia, nós nem estaríamos aqui, por isso somos gratos. Gratos, Senhor, por tudo que você tem feito. Gratos pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo qual tivemos uma nova chance de vida e salvação, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos e as minhas irmãs que irão participar desse culto de adoração e agradecimento a Ti. Obrigado pela campanha que se encerrou. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor não deixou nos desanimar. Obrigado porque o Senhor segurou nas nossas mãos e nos ajudou, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado pelo que temos do que comer. Obrigado pela nossa casa onde habitamos. Obrigado pela veste, Senhor, que cobre o nosso corpo. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pela presença do nosso Senhor Jesus. Obrigado pela tua fidelidade e amor, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, mesmo sem nós merecermos, ó Pai. Somos tão pecadores, mas o Senhor nos diz na tua palavra que somos perdoados pela tua graça e pela tua misericórdia. E é pela tua graça e pela tua misericórdia que eu te peço, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Deus maravilhoso. Irmã Mila, gostaria de já te dar uma oportunidade, minha irmã, louvar ao Senhor, agradecer aquilo que a irmã sentiu no coração, amém? Amém. Amém. É, vamos Ô, louvar irmã então. Eliseu, eu queria falar não, porque ó, toda vez que a gente dá oportunidade para ela, quando ela vai começar a louvar, já começa a louvar, o irmão entra. Não é isso. Vamos lá. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas, restaura o meu ser
para o teu louvor. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Vou louvar também para a glória do nome do Senhor. Começa. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era teu fim, mas não terminou. Se enganaram quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritem que para não desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar. Cadê? Eu já aviso logo. Eu me atrapalhei aqui, irmão. Eu esqueci o hino, irmão. Mas é até aí, em nome de Jesus. Amém. Vou, irmão, agora vou louvar da harpa, em nome de Jesus. Vou louvar o hino da harpa, para a glória de Deus. Aqui o 77 da harpa. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contacto com o Supremo Ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo
divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Aleluia, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, irmã Rosiane, mais uma vez. Que Deus continue lhe usando e sendo presente na sua vida e na sua família, amém? Irmã Terezinha, gostaria de uma oportunidade de louvar ao Senhor, contar um relato, contar algum testemunho ou uma breve oração que a irmã desejar. Pode falar. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu estou no meu trabalho agora, eu não posso, mas agradeço muito a oportunidade da próxima vez eu vou dar uma palavra. Obrigada. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Só da irmã estar participando conosco, Deus já está lhe abençoando. Só da irmã se propor a buscar ao Senhor mesmo, trabalhando, né? Mas o ouvido e o coração atento à voz do Senhor já é uma bênção, né? Já a vitória já é sua. Irmã Mariana, gostaria de uma oportunidade? Fazer algo, de louvar, contar um relato, fazer uma breve oração, somente agradecer. Graça e paz a todos. Somente agradecer, né? Porque mesmo em meio à dificuldade, eu creio que Deus quer nos ensinar. E também agradecer a Deus, porque hoje minha filha estava bem doente e agora de noite deu uma melhorada. E a gente que é mãe, né? Quem é pai fica com o coração aflito, mas graças a Deus ela está melhor. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Mas também eu posso orar. Então, bora, oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, junto com os meus irmãos em Cristo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada porque todos os dias o Senhor nos levanta, nós dormimos em paz e acordamos em paz. Obrigada, Senhor, por esse grupo, que é uma bênção, Senhor. Creio que todos nós saímos daqui abençoados. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use o irmão Alexandre para dirigir o culto de acordo com a tua vontade, Senhor. E continua, Senhor, com tua mão estendida sobre nós, nos livrando de todo o mal, desse mundo tão mau e perverso. E que nós também possamos fazer a diferença na vida dos nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, não provaram do teu amor, que nós possamos ser usados, Senhor, através de palavras ou atitudes, mas que eles possam ser alcançados, assim como nós fomos. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmã Mariana. Deus é maravilhoso, né? Ele sempre atende às nossas orações. Né? Deus está buscando aquele que busca em espírito e verdade e coração aberto, né? Muitas das vezes nós não sabemos nem o que falar na presença do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações e Ele sabe o que vamos falar antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, né? Então Ele conhece os nossos corações e a palavra do Senhor também diz que muitas das vezes nós não sabemos orar e quem ora por nós é o Espírito Santo, né, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Irmão Eliseu, pode falar, a oportunidade é sua. Verdade, amém. Amém, varão. Eu ia perguntar se eu posso estar louvando. Eita glória! Eu ia dar a oportunidade pro irmão já louvar e trazer a palavra na sequência, mas já que o irmão tá sentindo o coração, pode louvar, fica à vontade, viu? Amém. Vou estar louvando a Deus. Aí depois o irmão pede para alguém estar orando. Um exemplo, e olha que eu estou aqui com aquela compressa de gelo aqui em cima do pé aqui. Eu falei, não vou fugir de novo, não. Irmão Alexandre, é a segunda vez que me chama, misericórdia. Daqui a pouco ele vai achar que eu
Não vai achar que eu realmente tô fugindo. Eu não vou tirar uma foto aqui para enviar, que não precisa. Misericórdia. Ficou com pressa de gelo aqui na minha perna. Mas vamos louvar esse Deus, pois só Ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Não repare na voz, a Bíblia vai nos dizer, né, que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, e estamos aqui juntos, todos juntos, para reunirmos na presença de Deus. Ele recebe sim cada louvor, cada oração, cada palavra dita aqui, pois nós não estamos aqui a falar de nós mesmos, né? Como a irmã louvou aí, ainda existe vida aí, nós cremos, louvado seja Deus, pois para Deus nada é impossível. E vamos estar agradecendo a Deus, assim como aquele leproso, né? De 10, um só voltou. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Sejamos gratos a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Tu és fiel, papai. Tu és santo, meu Deus. Receba, Pai. Louvado e exaltado é teu santo nome. Tu és fiel. Sem ti, Pai, nada somos, meu Deus. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, e tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vai embora, ficar comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Aleluia. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Se não pode explorar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti.
Você não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, ficar conosco. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Mas não vai embora. Eita glória, louvado seja Deus, Deus maravilhoso, né? Sejamos gratos a Deus por tudo. Entrego, a princípio, a minha oportunidade ao irmão Alexandre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, meu irmão Eliseu. Deus abençoe, meu irmão. Que a sua recuperação continue abençoada. Tudo certo na presença do Senhor. Que sua perna seja tocada aí pelo médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus. E que quando ela estiver curada, ela se torne mais forte do que era antes. Aleluia. Eu creio que logo o irmão estará aí 100%, podendo buscar ao Senhor, né, na sua casa, no seu templo e estando em comunhão com os demais irmãos. Eu creio em nome de Jesus, viu? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de louvar também ao Senhor, né, antes de passar por irmão Eliseu. Gostaria de adorar ao Senhor nesta noite, com o louvor trazendo a arca, toque no altar, né, que chama Senhor e Rei, né. Eu, particularmente, sou meio suspeito de falar, porque eu amo todos os louvores do toque no altar, né. Eu sei cantar praticamente todos, e desde jovem, quando lá no começo dos anos 2000, eu conheci o toque no altar nos momentos difíceis da minha vida, e de lá pra cá, os louvores do toque no altar é o que mais assim me ajuda em continuar lutando em momentos difíceis, né? Porque são louvores que realmente, além de falar da palavra, nos faz se aproximar do Senhor, né? Porque os louvores engrandecem a grandeza do nosso Deus em grande sua maioria e sempre mostra que Ele é Senhor e Rei. Aleluia, glória a Deus. Quem souber, louve comigo, né, em nome de Jesus, né? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar,
e habita entre nós. Ó Santo Deus, aleluia, glória a Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Quem é ele para você? Aleluia, glória a Deus. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, aleluia, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, 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 santo. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o dono de tudo que nós temos, da nossa vida, da nossa família, aleluia, do nosso ministério, Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida, Pai, pois nós te pertencemos, ó Deus. Nascemos para te adorar, para te glorificar e para bendizer o teu santo nome, ó Pai. Graças te damos, Senhor, e te adoramos de todo o nosso coração, porque o Senhor é o único digno de louvor e adoração, ó Pai. Aleluia, te amamos, te amamos, te amamos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor incondicional, Pai. Obrigado por nos amar primeiro. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, glória a Deus, glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Irmã Rosiane, poderia orar pelo irmão Eliseu, que irá trazer a ministração desta noite? Sim, pastor, posso orar sim. Amém. A oportunidade é sua, viu? Amém. Deus amado, maravilhoso Deus, nesse momento estamos aqui diante da tua presença, Pai, apresentando o teu servo, irmão Eliseu, o qual, Pai, vai trazer a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que ele venha fazer ou falar aquilo que o Senhor botar no seu coração, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos edificar cada vez mais, nos santificar através da tua palavra, Pai. Usa o teu servo, toma ele nas tuas mãos e o abençoa, Pai, cada dia mais, Pai, porque ele está aí disposto a fazer a tua vontade, Pai. Jesus, olha, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu servo e a que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eita, glória. Eu escutei um tempo atrás que dizem que com certa idade, né? Eu já tô com 40 e alguma coisa, 42, 3. Acho que é 3. Misericórdia, a idade eu esqueci. Diz que a pessoa fica mais sensível. Eu tô me achando muito sensível, misericórdia. Choro por qualquer coisa. Recebendo as orações, já tô, meu Deus. Realmente eu tô muito chorão, virei um crente chorão, meu Deus.
Louvado seja Deus, né? Misericórdia, a irmã Mila colocou lá no grupo nosso lá agora. Em resposta, porque ele não suporta ver o crente chorar e não agir. Sabe esse louvor, irmão Eliseu? Tremendo e forte. Louvado seja Deus, mas é verdade, misericórdia. Tem vezes que eu vou orar, eu acho que os irmãos já até perceberam, que eu vou orar na oração da madrugada mesmo, que tivemos, misericórdia. Só Deus na causa. Mas vamos que vamos, louvado e agradecido esse nome santo do Senhor. Como eu estava dizendo, né? Olhei lá ali no grupo ali, a irmã Mila colocou lá, pregador oficial da noite amanhã, preletor, nosso irmão Alexandre, eu falei, misericórdia, um homem vai pregar amanhã lá de novo, e já pensou se eu tivesse dito que não para ele? Meu Deus do céu. Eu falei, não vou não, dessa vez eu vou lá, nem que só Deus na causa, mas eu falei, não, se não achar que eu tô fugindo, virando um Jonas já, misericórdia, mas não. Que Deus abençoe, receba as orações dos irmãos aí, em prol da minha perna. E eu tenho observado, irmãos, ontem mesmo, o pessoal lá do meu serviço lá, os responsáveis lá vieram aqui em casa, e aí, impressionante como Deus, ele trabalha, né? Eu fico só observando, sutilmente, tanto eles, quanto outras pessoas já fizeram a mesma coisa. Sempre que vem aqui em casa, alguém traz. Dificilmente alguém vem com a mão vazia. E eu fico só observando. Eu falei, misericórdia. Faz mó tempão que eu não tenho usado o meu cartão eu mesmo. Olha pra você ver como é que Deus não deixa faltar nada. Ontem eles vieram aí, trouxeram uns par de coisa. Eu fiquei só observando. Eu falei, não precisava não, abençoado. Eu falei, não, imagina. Outros irmãos também vieram aí, nunca lhes vem de mão vazia. Deus não deixa faltar. Eu falei, e eu só observando. Eu falei, Deus, eu tô observando. Eu tenho observado, misericórdia, as pequenas coisas. Deus tenha abençoado, ou seja, não deixando faltar nada. Deus sabe de todas as coisas, para você ver, né? Louvado seja Deus. É aquilo, faz a obra do Senhor, Deus jamais vai te desamparar, como Ele não desampara ninguém. Ainda mais aquele que esteja ali ainda querendo fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Não vou me demorar. É uma passagem bastante conhecida no nosso meio evangélico, né, no meio dos irmãos, que se encontra na palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, Lucas 1. Eu ia fazer até um método hoje, igual semelhante eu tinha feito uma certa vez no nosso grupo lá, mas não vou enfadar os irmãos, vou falar normalmente. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, que nos diz: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava: que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome. Louvado seja Deus, Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a palavra, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja Deus, somente ter aqui.
Uma passagem, igual eu mencionei, né? Bastante conhecida, creio eu, no meio dos nossos irmãos. Louvado seja Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos vem relatar aqui no livro de Lucas, referente aonde o Senhor envia o anjo Gabriel até aquela jovem Maria. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Repara que a Maria, uma jovem, Deus achou graça nela em meio a tanta, imagina quantas jovens naquela época não tinha ali, mediante, semelhante aos nossos dias de hoje, quantas mulheres jovens não tem por aí? E Deus achou graça em Maria. Louvado seja Deus. Aonde o anjo Gabriel vem a falar com ela. E ela vai dizer o que para o anjo? Mas como pode isso acontecer? Porque a Bíblia está dizendo bem claro aqui, no versículo 27, há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. Ou seja, a Maria, desposada, trazendo para os nossos dias de hoje, a Bíblia vai nos dizer que Maria é o quê? Ela era noiva de José. Noiva de José. Ou seja, até então, a Bíblia nos relata, a Maria virgem não tinha como ter contato até então com homem algum. Ela relata para o anjo, como que eu vou suceder isso? Uma vez que eu não conheço homem algum, ou seja, ela não tinha mantido relação com nenhum homem, e também nem poderia. É por isso que lá onde muitos tendem hoje, pegando a passagem a qual nós conhecemos bem também, né? Referente a Mateus 19:9, né? É onde muitas pessoas tendem a dizer que ali está a exceção onde a Bíblia permite um novo casamento. Só que não é bem assim. Por isso que nós temos que estudar, examinar as Escrituras. Ah, mas lá está escrito na Bíblia, você nunca leu, igual eu já escutei. Tá dizendo que eu posso, uma vez se acontecer X coisa. Lembrando aos irmãos que Mateus, ele ali estava escrevendo para o povo judeu. Porque Mateus, os irmãos bem sabem, ele fazia o que antes? Ele cobrava impostos do próprio povo judeu. E uma vez que ele teve um encontro, teve uma mudança com o Senhor Jesus, teve toda aquela mudança total, aonde ele passou a escrever para os demais povos de Deus, para que eles viessem crer em Cristo, que Jesus já tinha nascido, aí estava ali, onde ele menciona ali, tanto é que o livro de Mateus é mencionado ao povo judeus. Por isso, ali, a Mateus 19:9, que não é a ministração desta noite, que pode até ficar para um outro evento, se os irmãos for ler ali, em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir, tanto é que quando vem alguém até mim mencionar Mateus 19:9, eu falei, não leste Mateus 1:18? O que está ali dizendo? Vai basear no que você está querendo dizer, Mateus 19:9. Pode ver que lá está escrito desposada. Ali, repara que, estou aqui aberto aqui, ora, o nascimento de Jesus, Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Repara que a pessoa naquela época ali, no povo judeu, a situação do noivado era tão sério, mas tão sério. Uma vez que estava desposado, compromissado com alguém, já era considerado até mesmo marido e mulher. Mas repara que a Bíblia mesmo, ela mesmo diz, desposada, virgem. Como poderia então, uma pessoa que já teria se deitado, não teria casado naquele tempo? Porque não podia. Não teria como, mas como mencionei, não é a ministração desta noite. Louvado e engrandecido seja Deus. Mas isso pode servir para uma pregação mais à frente, que é os parâmetros. Mateus 19, leia lá Mateus 1, desde o nascimento de Jesus, como que sucedeu. Que você vai entender o que está querendo dizer. Louvado seja Deus. Repara que a palavra de Deus nos diz, Maria diz ao anjo, mas como pode isso acontecer, sendo que eu não conheço homem algum? Mas como assim não conhece homem algum? Ela está dizendo que ela não teve relação com homem algum, ela ainda é noiva, ela nem sequer casada era. E como que isso iria acontecer? E o anjo responde para ela,
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E o anjo ainda fala mais para ela. E repara que no versículo 26 já começa dizendo: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Eu pensei assim, mas como assim no 6º mês? Fui ver de que se tratava esse 6º mês aqui. Repara que já está confirmando, até mesmo, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, no verso 36, que diz: e eis também a tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ou seja, o 6º mês, no caso, já era 6 meses que constava aquela que era chamada de estéril. E na sua velhice, de quem eu estou falando? Isabel, a prima até mesmo de Maria. Ou seja, ela não tinha como ter filho. E para o anjo do Senhor, fala assim: olha, aquela que era considerada estéril, também já avançada de idade, não tinha como ter filho, ela já está no 6º mês. Aí vem um complemento. Louvado seja Deus, no versículo 37. Um versículo a qual todos nós já deveríamos e devemos ter gravado na tábua, no centro do nosso coração, onde vem dizer, olha, repara que é por isso que eu quis ler mais antes para chegar nele. Aí entra o versículo a qual todos nós devemos ter de memória para qualquer situação, que diz: porque para Deus nada é impossível. Ou seja, quantos parâmetros temos na Bíblia exemplificando de pessoas que a causa era impossível? Temos vários exemplos bíblicos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Podemos citar vários. A situação também já de Sara com Abraão, ele na velhice, não podia ter filho também, já tinha passado de todos os... Não tinha como ter filho. Aí é onde entra, até mesmo lá em Gênesis 18, 14, onde a palavra de Deus vai nos perguntar, onde Deus pergunta: existe alguma coisa impossível para Deus? Nos consta lá em Gênesis 18, 14. É referente aqui, quando Sara ela riu, ela não acreditou. E no tempo determinado, se cumpriu. Pois Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vá se cumprir. Aqui nos afirma lá em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, está escrito na palavra de Deus, que para Deus nada é impossível, meu irmão, não importa. Não importa qual seja o parâmetro, qual seja a dificuldade, não interessa. Se Deus não está dizendo aqui, olha, para Deus, salvo a exceção de tal coisa, fora isso, Deus pode, não, Deus pode tudo. E a palavra de Deus nos dá mais exemplo ainda. Quando Moisés ali tirou o povo de Israel ali do Egito, quando eles estavam ali em frente àquele mar vermelho. Agora pensa um pouco, irmãos. Imagina, vamos nos colocar ali. Imagina, saímos lá do Egito, de escravos. Agora, como que vamos passar se tem um mar à nossa frente? Como que aquelas pessoas iriam imaginar que aquele mar iria se abrir, irmãos? Pensa um pouco. Onde eles começaram que Moisés nos tirasse de lá para morrer aqui. E nesse meio tempo, o faraó estava vindo com todo o seu exército. Para aquele povo ali já não tinha mais jeito. Nós vamos morrer aqui. Vamos agora sair. Por que tirou nós de lá? Como que nós vamos passar aqui agora? E Deus faz o quê? Deus opera um milagre, abrindo um mar. Já conseguiram mentalizar isso? Será realmente que a sua situação, a sua prova, está tão pior do que situações semelhantes? Citadas? Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha foi ardente, o rei mandou aquecer 7 vezes mais, só que eles criam de tal forma que Deus poderia fazer algo, que eles falam assim, ó, eu não nego a minha fé em Cristo. Se Deus quiser nos livrar, ele tem poder para isso, mas se não, amém, vou direto para a glória, porém eu não vou negar a minha fé em Cristo. E Deus mostrou que ele é Deus na vida daquele que a ele serve, porque para Deus nada é impossível. Um mar, para Deus é nada. Deus pega com uma palma da mão. Um sopro, Deus abriu o mar. Imagina, irmãos, o que esse Deus não pode fazer na minha e na sua vida. Naquela situação que para você você vem dizer, não tem como. Fez na vida pro irmão Alexandre, é fácil, né? Ele tá aí com a família dele, é fácil vir falar. Ei, e a busca que ele teve? A persistência, a fé no Deus do impossível.
Assim como Deus fez na vida dele, e assim como Deus já tem feito na vida de várias irmãos e irmãs, é o mesmo Deus. A palavra de Deus nos garante que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus, lá de Abraão, Isaac, Jacó, é esse mesmo Deus que hoje nós falamos. A Bíblia não mente. Podemos ter mais exemplos. Louvado seja Deus. Marta e Maria, quando mandou chamar Jesus, contando a situação do irmão dela, Lázaro, amigo de Jesus. Jesus escutou, Jesus ficou sabendo. Só que Jesus não chegou no momento que Maria queria, que Marta queria. Jesus esperou acontecer o quê? Acontecer que aos olhos humanos era impossível alguma coisa mais acontecer. Agora, pensa bem, irmãos. O seu irmão ali, morto, depois vai ser sepultado. Você chamou a Jesus, que muitas das vezes estava ali na sua casa ali, por ter liberdade, brincava com vocês, por ser amigo. E na hora que você mais precisou, na sua mentalidade, Jesus não veio. Onde já se viu isso? Muitas murmurações nos nossos dias de hoje. Mas eu orei, eu clamei, fizemos campanha, subi monte, participei de vários quartos de guerra, que já perdi até as contas. Isso não dá em nada. Começamos a murmurar. E é isso que o inimigo quer de nós. Só que nós temos que manter a fé firme. Ah, mas não pode? Não é que não pode. O correto não seria dizer, mas por nós sermos seres humanos, meros mortais, somos falhos, errantes, e Deus, pela misericórdia, Ele sabe disso, Deus entende. Só que Deus está vendo tudo. Ele fala assim, ei, o que é para você fazer, eu deixo para vocês fazerem. Deus não vai em uma sala de aula fazer uma prova para você, não, porque Deus já te deu fôlego de vida e te capacitou. Pede a Deus que te capacita. Você precisa estudar. Mas muitas pessoas querem que Deus venha e o anjo revela como dá o gabarito da prova inteirinha. Para você ver a que ponto chega o ser humano. Então, meus irmãos, continua crendo. E Jesus chegou ali para Marta e Maria no momento que não tinha mais solução. O irmão dela já tinha sido enterrado. O irmão dela lá já estava sepultado há 4 dias. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus chegou. Ou seja, ele ouviu. Ou seja, Jesus tem te ouvido. Ele já escutou o seu clamor. Ele tem escutado o seu impossível. Para você, para mim, para nós. Só que quando Jesus chega, meu irmão, de maneira nenhuma fica da mesma forma. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. É esse mesmo Jesus que chegou ali. E ele pergunta para Marta e Maria, onde o puseram, onde está o seu irmão? E Marta e Maria, vocês bem sabem, estou parafraseando, vocês bem sabem a história, que se encontra lá em João 11. Louvado seja Deus. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Quantos de nós, em outras palavras, já não dissemos praticamente a mesma coisa? Quantos de nós, em outras palavras, devido à situação, está tão difícil, está tão impossível aos meus olhos, aos seus olhos, muitas vezes dizemos coisa semelhante, ou até pior. Só que Deus, ele chega, meu irmão, no que é impossível. Deus, ele mostra para mim e para você, eu sou Deus e posso todas as coisas. Porque para mim, nada é impossível. Então, meus irmãos, frisa, mentaliza. Por mais difícil, tá difícil, tá? Eu acredito, eu creio, eu bem sei disso. Sabemos disso. Não é fácil. Não é fácil atravessar o deserto. Mas lembra que o deserto é lugar de passagem, não de moradia. Então, meus irmãos, vamos continuar crendo nesse Deus do impossível, como diz a palavra do Senhor. Lucas 1:37. Milagre. Até mesmo Zacarias, ele não deu crédito quando o anjo falou para ele que iria ter um filho, que a esposa dele iria ter um filho. Ele não deu crédito. Os irmãos bem sabem que o anjo disse, por não crer, por não acreditar, ficarás mudo. E foi bem assim mesmo. Enquanto a criança não nasceu, que no caso é o João Batista, enquanto a criança não nasceu, e meses ainda após, ele retornou a falar. Os irmãos bem sabem, eu só estou parafraseando, é referente à passagem bíblica aqui, que antecede a situação de Maria aqui. Tanto é que, quando Maria, a Bíblia vai nos dizer que quando Maria vai lá visitar, louvado seja Deus, a partir do versículo 39 de Lucas 1, quando Maria vai lá visitar sua prima lá, louvado e agradecido seja Deus, as crianças se manifestam no ventre.
Vai para você ver como é que Deus está. Louvado e agradecido seja Deus. Aqui não podia ter filho, imagina. Uma moça que nunca teve contato com homem algum. Virgem. Principalmente naquele tempo. Que não tinha as circunstâncias que hoje tem. Que não foi para inseminação. Mas não podia, naquele tempo não tinha como. Moça virgem conceber, ter filho. E Deus fez com que o impossível acontecesse. E o anjo falou para Maria, aquela sua prima. Ele disse, não podia ter filho. Ela já está no 6º mês, tá, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Só que Maria aqui não duvidou. O que ela falou? Louvado seja Deus. Quando o anjo disse, porque para Deus nada é possível, no versículo 37. No verso 38, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. E é isso que eu e você temos que falar. Senhor, quando formos orar, pega a palavra do Senhor, começa a citar, palavra de fé, de edificação, fala, Pai, aqui está escrito a tua palavra, que para o Senhor nada é impossível. Tu sabes a minha situação, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu mesmo não sou isso. Mas também está escrito, Pai, que o Senhor não dá um fardo a qual eu não posso suportar, na qual eu não venha carregar. O Senhor dá um que eu consigo. Então, só que eu não estou aguentando, Pai, toca de mim do fardo, me ajuda. Mas só que está escrito também o quê? Que para o Senhor nada é impossível. Vem agir segundo a tua palavra na minha vida. Então, você está falando para o próprio Jesus. É segundo a tua palavra. E nela eu creio. Como diz lá em Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. Então, meus irmãos, assim como Maria disse, louvado seja Deus. Cumpra-se em mim, segundo o que você acabou de dizer. O que o anjo tinha acabado de falar que iria ser. E afirma, então, cumpra-se em mim conforme tu disseste. Eis-me aqui. Louvado seja Deus. Só que Maria, Deus achou graça na Maria, que ela era uma moça ali, ó, obediente, temente, servia a Deus. E nós, como estamos? Realmente temos que estar servindo a esse Deus? Estamos agradando a esse Deus? Louvado seja Deus, nós devemos agradar a Deus. E de que forma? Louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos dizer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então já começamos por aí, irmãos. Temos que colocar fé que Deus pode agir. Ah, mas o meu sobrinho está lá na UTI. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Fala para esse médico, a última palavra não vem dele. A última palavra vem do Senhor. Lembra na hora, peraí, eu li, alguém falou que lá na Bíblia está escrito que para Deus nada é impossível. Para Deus, o médico disse que não tem mais jeito. Mas está escrito e nela eu creio. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Entra com providência nesta causa. O Senhor que ressuscitou Lázaro, tu que ressuscitaste a filha de Jairo, tu que ressuscitaste o filho da viúva de Naim, entre tantos milagres que era impossível. Eu te peço e apresento, entra com providência. Ei, você está colocando sua fé em ação e Deus se agrada. E Deus opera. A última palavra não vem do homem, mas sim de Deus. E quem determina é Deus. Do é possível. Ao que crê, louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que para Deus nada. Está em coma, Deus tira do coma. Está na Cracolândia, está na adição lá. Deus tira seu filho, sua filha lá da Cracolândia. Deus tira sua filha, seu filho e sua filha lá do prostíbulo. Mas isso, irmãos, requer de nós determinação, fé. Não é dizer, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha filha, o meu filho, meu primo, minha prima, ou quem quer que seja, e cruzar os braços e começar só a assistir série. Ei, aí ficaria fácil. Deus quer ver de nós busca constante. Eu creio. E por mais que chega notícias contrárias, eu vi lá, tá daquele jeito. Tal, fiquei sabendo que tá assim, assado. Eu creio que o meu faz que nem Jó. Que veio e que sobreveio sobre a vida de os irmãos bem sabem, estou só parafraseando. Nós sabemos que houve o que aconteceu na casa de Jó, onde até mesmo ele perdeu praticamente tudo. Seus filhos, suas riquezas, seus gados, tudo os irmãos sabem. O Deus só não permitiu que tirasse ali a vida. Ou seja, Deus. Só que Jó, veio a total situação. Você imagina, já se colocou no lugar de Jó? Perder 10 filhos de uma vez só. Misericórdia. Então, o que eu e você passa hoje é difícil? Não estou dizendo que não é, não. Eu concordo que é.
Mas só que mais difícil ainda passou Jó. E nós temos ele como exemplo bíblico. E o que Deus fez na vida de Jó. E Jó se manteve firme. Chegou o momento até mesmo de falar algumas coisas. Claro, ele é um ser humano, assim como eu e você. Mas só que ele disse o quê? Eu creio que o meu Redentor vive. E fará justiça em meu favor. Assim fará Deus na vida sua, na minha. Se nós continuarmos crendo que ele pode. Porque ele pode. É nós que precisamos crer. Ah, mas eu já estou ficando desesperada. Não tem mais como, tá lá na prostituição. Virou até mesmo uma prostituta, um prostituto. Seja lá qualquer situação que o diabo está lá fazendo de cavalo. Ei, lembra? Temos que lutar. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que não luta pelos seus, principalmente o da sua família, é pior do que um infiel. E aí, quando Deus perguntar para mim e para você, o que você fez pelos seus familiares, aquela situação a qual eu deixei para que você buscasse, que você lutasse, você desistiu, igual eu falei, um abençoado veio até mim, onde ele fez a pergunta direta, dizendo, irmão, você me diz, é justo eu estar buscando aquela situação que está desse formato que eu te mencionei? Aí eu respondi para ele, já pensou se Jesus, irmão, falasse essa mesma fala que você acabou de falar? Na hora que Jesus estava ali com aquela cruz pesada ainda, ali ao caminho do Gólgota ali, carregando aquela cruz pesada, já pensou ele dissesse assim, ó, quer saber? Eu não vou passar por isso mais não, eu estou aqui sem pecado nenhum, eu sou o filho do Deus Altíssimo, eu sou o santo, eu vou estar aí, o pessoal aqui me cuspindo, me batendo, me chocateando aqui, tudo aqui, me humilhando, eu não vou mais não, vou desistir aqui agora. Já pensou, irmão, se Jesus fizesse isso? Onde estaria eu e você agora? E aí? Aí eu falei para ele, e quando Deus perguntar o porquê que você desistiu de lutar, o que você vai responder para ele? Você foi ter uma nova? Que ficaria mais prático para você? Irmãos, com quem tem um pouco de conhecimento bíblico e conversa um pouco tempo, eu já lanço mais assim mesmo, nesse formato. Obviamente que temos que ter sabedoria com quem vem a conversar conosco. Se a gente percebe que não tem um conhecimento algum, temos que ter um pouco mais de discernimento, falar com mais mansidão. Mas pessoas que a gente bem sabe que já tem um pouco de entendimento ainda vem nessa. Acorda, desperta. A qual Deus você está servindo? Diz que serve a Deus, serve, e amanhã já está fazendo tudo que o inimigo quer? Ou serve ou não serve. Onde eu disse, primeiro se conserta com Deus, abençoada. Se conserta primeiro com Deus, coloca sua vida no altar do Senhor. Como que Deus vai operar? Porque se Deus já sabe o que nós vamos fazer logo em seguida. Então se converta aos pés do Senhor, se arrependa, coloca sua vida debaixo das mãos poderosas do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 28:13, o que nos diz? O que encobre as suas transgressões. Outras versões pode até estar escrito lá literalmente dito, os seus pecados nunca prosperará. Aquele que encobre. Mas o que os confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. Aí vem aquelas pessoas dizendo, mas eu já pedi perdão para Deus, o que é importante é eu não fazer mais. Aí a pergunta é, e esse pecado continuado que você permanece? Você continua. Você pediu perdão, mas continua no pecado. Seria a mesma coisa eu disser, eu roubava antes, mas eu já pedi perdão para Deus. Só que eu não consigo, tem uma coisa que é mais forte, eu continuo roubando. Mas depois eu peço perdão para Deus. Ei, você não largou a prática pecaminosa, você continua pecando. E de Deus, ninguém engana esse Deus. Só ele é o soberano, ele é o grande eu sou. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é, continue firme. Não importa o mar que está à sua frente, não importa o gigante que tenha se levantado, e a cada dia mais tem gritado. Alguém me encara, falar o linguajar de hoje em dia, assim era Golias, ali perante o exército de Israel, onde nenhum dos israelitas ali, dos exércitos ali de Israel, ia lá enfrentar Golias. E Golias percebeu que eles estavam com medo, que é assim que o inimigo trabalha, quando ele vê que você baixa a cabeça, ele vem querer se crescer ainda mais. Só que Davi, cheio da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, os irmãos bem sabem, estou só parafraseando. Não existe impossível. Davi sabia que
Se Deus determinou, não existe impossível. Aquele gigante, de alguma forma, iria perecer. E quando o inimigo, Golias, viu que Davi se aproximava, o que ele tentou fazer? Tentou acovardar Davi. Quem você acha que eu sou? Que vem a mim com pau? Com pedra? O inimigo ele vai tentar fazer de tudo para te amedrontar. E se nós vermos a situação cada vez mais se crescendo e nos acovardamos, assim como aquele exército israelita fez, e não fizermos que nem Davi, eu estou com Cristo, Deus está comigo. O mesmo Deus que me livrou do urso e do leão é o mesmo que vai me livrar deste gigante. Ei, irmãos, para Deus nada é impossível. O gigante caiu por terra, vocês bem sabem qual é o gigante que está te amedrontando. Estamos parados semelhante ao exército de Israel, vendo o gigante ali fazendo o que bem quer, ou seja, vendo o inimigo fazendo escarcel o que quer, e nós vamos ficar só parados. O exército de Israel lá dizia que servia a Deus também, só que se amedrontou, se acovardou, e é isso que o inimigo quer, que eu e você se acovarda, que nós venhamos parar no meio do caminho. Só que nós temos que ser assim como Davi, crendo. Davi cria que Deus, alguma coisa iria fazer ali, primeiro porque Davi já tinha sido ungido. Ele não iria morrer ali de forma alguma. Assim como Abraão, quando Deus pediu Isaac em sacrifício. Abraão falou, de alguma coisa Deus vai fazer, porque Deus falou que é uma grande nação através de então. Mesmo se Isaac fosse morto ali, alguma coisa Deus faria. Ressuscitaria, faria alguma coisa. Mas ele manteve a fé em ação. Ele cria no Deus que pode todas as coisas. Assim como Deus. O mesmo Deus que operou vários milagres no passado, é esse mesmo Deus que opera ainda hoje. Ele não muda, ele é imutável, não muda. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Se está escrito que nada para Deus é impossível, e realmente não é. Não tem meio termo. Ah, mas a minha situação, você não conhece, falar aí é fácil. Mas vocês também não sabem como está a minha situação. É eu e Deus. O meu secreto, o meu oculto. É igual aquele louvor. Quem me vê cantando. Os irmãos bem sabem. A letra do louvor é tremenda. Mas só Deus sabe o que a pessoa passa. No seu oculto, no seu secreto. A pessoa não fica ali, toda vez que o inimigo se levanta, vem chorando. Não. Fala, Senhor, eu creio em Ti. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas não cabe a mim querer saber. Cabe a mim crer. E eu creio. Então entra com providência, Pai. Esse inimigo tem se levantado. Tem tentado até mesmo, meu Deus, me amedrontar. Assim como fazia Golias, mediante ali ao exército de Israel. Mas, Pai, entra com providência. Assim como o Senhor estava ali com Davi, esteja comigo. Me ajuda. Assim como aquele pai daquele jovem lunático, onde consta ali na narrativa de Marcos 9 a seguir. Assim como Jesus perguntou, tu crê? Tudo é possível aquele que crê. Ele responde para o Senhor Jesus, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Entende, irmãos? Muitas das vezes, quantas vezes eu já não orei assim? Senhor, eu creio, mas a minha situação está tão misericórdia. Me ajuda na minha incredulidade. Temos que ser verdadeiro com Deus. Eu não tenho mais força para orar. Dobra seu joelho, mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá, até sem palavra, porque Ele sonda, Ele sabe, antes mesmo de nós falarmos, esse Deus, Ele nos conhece. A palavra de Deus vai nos dizer que antes mesmo de sermos formados no ventre de nossas mães, Deus já sabia, Deus já nos conhecia. Então, frisamos, na nossa mente, no nosso eu, no nosso coração, está escrito. Porque para Deus nada é impossível. Ah, irmão Eliseu, mas foi falado lá, o anjo que falou lá, mediante lá para Maria lá. Está querendo dizer então que a palavra de Deus não é viva e é eficaz? É isso? É um livro só de história? Um livro banal qualquer? Não. Ei, essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. O anjo falou lá, mas ela serve para todos os tempos e momentos. Senão não precisaria nós lermos a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, como que Deus deixaria a palavra dele como se fosse uma história banal?
Não tem como, irmãos. Ela é viva e eficaz. E ela não vai deixar você confuso, não. Ele não vai deixar você confuso. Porque ele não é Deus de confusão. Mas para isso precisamos, eu e você, examinar o que nos diz a Bíblia. Louvado seja Deus. O inimigo não quis até mesmo tentar, como tentou Jesus ali no deserto. Quando Jesus estava ali, 40 dias e 40 noites ali. O que o inimigo tentou? E muitas das vezes, irmãos, o inimigo mesmo, ele se levanta, como a Bíblia vai nos dizer. Eu estava falando hoje mesmo, eu estava falando com uma irmã, onde ela estava me perguntando, e ela veio até mesmo tentando fazer uma pegadinha, obviamente que eu percebi, eu dei a sequência, e ela sabia, ela entendeu que eu já tinha percebido, obviamente, ela se passando como se fosse uma incrédula, na questão, na tese a qual nós estamos passando, e ela fazendo para mim perguntas que um incrédulo faria, e eu respondendo Bíblia, mas Deus não quer que o seu povo viva infeliz, Deus quer que no céu, eu falei, ei, louvado seja Deus. Igual Jesus disse para Satanás ali, está escrito. Eu falei, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que eu estou querendo dizer com isso? O inimigo, ele é tão sujo, que ele levanta alguém, até mesmo, que nós achamos que é um crente que, meu Deus, aquele irmão ali, se o irmão falou, está falado. Só que lembra-se, o inimigo se transforma em anjo de luz. Ele usa pessoas para que nós venhamos acreditar que é de Deus. Se nós não estivermos atentos e com discernimento, nós vamos acreditar. É verdade, faz sentido, né? Como a gente já cansou de escutar, que nem a pessoa me perguntou, mas o que está escrito lá em 1 Coríntios 7, 15, não está dando ali legalidade? Eu falei, misericórdia, leia de novo o que está escrito ali. Frisa. Repare, irmãos, o inimigo, ele é sujo. Ele quer pegar trechos bíblicos para que eu e você venha nos confundir achando que realmente faz sentido o que você está dizendo. Se está escrito na Bíblia, é isso mesmo. E, a palavra de Deus vai nos dizer. Mateus 22, 29. Examinais as Escrituras e o poder de Deus. Vai nos dizer, errais por não examinar as Escrituras e o poder de Deus. Oséias 4, 6 dá o complemento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, continuamos firmes. A Bíblia é cheia de nos confirmar que Deus, ele é o Deus do impossível. Tem vários versículos nesse mesmo sentido. Como eu já mencionei, já citei, Abraão e Sara, o Mar Vermelho, a fornalha ardente, Daniel lá na cova dos leões. Os irmãos lembram? Muitas das vezes nós estamos passando por essa situação, seja ela qual for, qual deserto que seja. Mas então por que eu estou passando por tamanha coisa? Por tamanha situação? Porque a mim me sobreveio. Ei, só que Deus é contigo, Ele não desampara. Ele está contigo nesta situação, se você nele confiar, se você nele crer. Daniel fosse assim, então Daniel poderia falar igual nós. Mas por que eu vou ser lançado na cova dos leões, Deus? Eu orava a ti 3 vezes ao dia, temente a ti. Só que, ei, Daniel continuou crendo. Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, entre todos os homens de fé, os heróis da fé, eles continuam crendo. E Deus fez o quê? Deus permitiu que Daniel fosse até mesmo jogado lá na cova dos leões. Mas os irmãos bem sabem o que aconteceu, né? Deus deu livramento lá. E esse mesmo Deus que permitiu que tudo isso que nos sobreveio é para que algo maior venha nos acontecer. E que o meu e o seu testemunho edificará muitas vidas. Mas isso é se nós continuarmos crendo no que a Bíblia diz. Porque para Deus nada é impossível. Que os irmãos venham ficar com esta palavra e creia mesmo. Não é porque eu estou dizendo. Não, está na minha e na sua Bíblia. Ah, mas é um versículo que todo mundo fala, né? Vai lá, né? O princípio lá, desde quando, o porquê chegou até aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, não existe meio termo. Aquilo que para o mundo não tem mais solução, não tem mais jeito. Aquilo que para você, para mim, não tem mais saída, para Deus tem. Já pensou? Se aquele homem gadareno, se Jesus não fosse lá ter ele, porque ele já era descartado pela sociedade. Mas assim como Jesus chegou, aquele homem lá de Gadara, o gadareno, e o libertou,
Porque ele não pode, porque Jesus não pode fazer o mesmo na sua vida? Naquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Mas põe nas mãos de Deus e deixa. E vai fazer o ID do Senhor. Faça a obra do Senhor. Mas quanto mais eu busco, mais piora. Significa que você está no caminho exato. Como eu canso de frisar e gosto de citar. A árvore que não dá fruto, ela não é atacada. Aquela que não dá, ela fica lá, ninguém ataca. Agora, a árvore que dá fruto, a árvore que dá fruto, ela é atacada. Por quê? Porque ela está dando fruto. Assim como eu e você. Eu e você pode muito bem falar de Deus para alguém amanhã. Olha, eu escutei alguém falando. Está na Bíblia, não me recordo aonde. Vamos pesquisar aqui no Google. Ele falou que para Deus nada é impossível. Estou dizendo aquelas pessoas que não têm conhecimento algum, exemplo. Que todos nós aqui, eu creio que sabemos dessa palavra. Se eu e você sabe, então por que não cremos? Se eu e você sabe que está escrito na Bíblia que na palavra de Deus não tem como ter falha, pois ela é viva e eficaz. Ela é fiel e verdadeira. Então por que nós não cremos? Entendeu? Ah, mas eu creio, irmão. Crê mesmo? Nós venhamos realmente crer. Porque nós precisamos crer e não ver. A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que viver por fé e não por vista. E o diabo, ele faz o oposto. Ele quer que nós vejamos. Porque ele sabe. Se a gente vê do outro lado lá como está, o que vai nos chegar até nós, até mesmo ouvir ou ver, vai nos abater. Só que vira e diz, eu creio que o meu Redentor vive. E está escrito que para Deus nada é impossível. Ah, mas vai mudar de país. Vai mudar de cidade. Deixa fazer o que tem que fazer. Não foi assim com Jonas? Não foi assim com Jonas? Deus determinou que era para ele ir ministrar em Nínive. Ele quis fazer o que ele bem queria. E não, eu vou fugir. E os irmãos bem sabem o que aconteceu. Foi ou não foi? Que se cumpre é o que Deus ordena. Se Deus está falando para mim e para você nesta noite, desperta, eu sou contigo. Eu sei que para você está difícil, não tem saída, mas creia em mim. Senhor, mas eu creio, mas nada acontece. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Deus chegou ali para Marta e Maria no tempo que Jesus achou que deveria chegar. Não chegou na hora exata que Maria quis que ele viesse. Não é assim que a gente quer para ontem, a gente quer que aconteça um milagre hoje. Ah, mas já passou 5 anos, 6 anos e nada aconteceu. Continue. Não foi assim? Quanto tempo foi? Abraão, para acontecer um milagre na vida de Sara, para conceber lá o filho. Uma vez que Deus já tinha feito a promessa, não foi de um dia para outro. Quanto tempo foi que Ana persistiu? Irmão, então são vários parâmetros na Bíblia. Vários exemplos que nós podemos pegar. Ana persistiu. Imagina se ela tivesse desistido. Quando o Penina ali ficava ali, incomodando ela, humilhando ela. Não é diferente na minha e na sua vida, correto? Se coloca no lugar de Ana. A humilhação que ela passou. Não foi um dia, não foi um ano, não foi 4 anos, não. Foi muito. Então, irmãos, ela persistiu. E Deus concedeu a petição dela. Mas ela foi provada. E ela foi aprovada. Louvado seja Deus. Como a gente cansa de escutar vários irmãos, pastores, dando este exemplo notório. O professor, quando ele está explicando, ele ainda está falando. Mas quando ele te dá a prova em sala de aula, o professor ele não fala nada. Ele fica em silêncio. E você está fazendo o que ali? A prova. E você precisa passar pelaquela prova. Então, que eu e você venhamos passar por esta prova. O nosso professor pode até estar em silêncio, mas não significa que ele está ausente, ele está vendo, ele está conosco. E nós precisamos ser aprovados por ele. Que eu e você continuamos firme e credo neste Deus do impossível, no Deus do impossível. Porque para Deus nada é impossível na minha e na sua vida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão Eliseu, que palavra maravilhosa, viu? Deus lhe usou, meu irmão, grandemente. Deus continue abençoando a sua vida, viu? Fugiu e Deus puxou a corda. Teve que ministrar nessa noite, não teve jeito. Não adianta fugir do chamado. Antes de encerrar, gostaria de dar oportunidade para nossa querida Beth. É a senhora que está fazendo aniversário hoje?
Boa noite, meus irmãos. Sim, meu irmão, sou eu. Glória a Deus pela sua vida, que Deus abençoe. Amém. Toda sorte de bênção. Minha esposa Sueli aqui está no quarto de guerra lá do Ministério Restaurando Aliança, mas ela também mandou um fortíssimo abraço. Que Deus te Outro. abençoe. Que Deus continue ungindo a sua vida, a sua Amém. voz, que foi feita para o adorar e o glorificar através dos louvores tocados e entoados através de ti. Que Deus visite a sua casa, a sua família, continue te fortalecendo nessa caminhada, né? E que não falte a presença de Deus sobre a sua vida. E eu gostaria de convidar a irmã Camila para orar pela sua vida, né? Irmã Camila, pode orar pela nossa queridíssima irmã Beth, e depois da oração, irmã Beth, se a senhora puder nos presentear com um louvor entoado, fique à vontade, viu? Posso sim, meu irmão. Muito obrigada. De que irmã Sueli também que eu agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. Hoje é um dia, lá no começo do deserto eu não conseguia entender isso, porque era muita dor. Mas aí Deus foi cuidando de tudo. E hoje eu acordei muito feliz e muito grata ao meu Deus, ao nosso Pai, porque me deu a vida, porque todos os dias eu posso acordar e agradecer a tudo que Ele tem feito na minha vida, porque a certeza de que Deus vai fazer, essa eu não deixo de ter. Eu creio, porque lendo a palavra, eu sei que Ele fez lá, vai fazer na minha e na vida daqueles que crerem nesse Deus poderoso e tremendo. Amém, amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado, gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorar e engrandecer teu santo nome, Senhor. Obrigada pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, que possamos nos fortalecer cada vez mais na tua palavra, Senhor, espiritualmente, Senhor Jesus. Agradeço, Senhor, pela palavra ministrada pelo irmão Eliseu. Que teu servo continue firme, Senhor, forte nos teus propósitos, Senhor Jesus. Pai querido, apresento neste momento a vida da irmã Beth, que completou mais uma primavera, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo a tua serva, possa estar afirmando os passos dela, Senhor Jesus. Que a cada dia ela possa, Senhor, crescer cada vez mais e mais, Senhor, nas tuas palavras, no teu caminho, Senhor Jesus. Deus querido, abençoa a tua serva, abençoa, Senhor, seus dias, Senhor, e tudo aquilo que ela for fazer, Senhor, que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome, debaixo da tua proteção, Pai querido. É o que eu oro e que eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E quero dizer a todos vocês, mais uma vez, que eu estou muito feliz mesmo, muito grata a esse Deus, porque Ele me presenteia todos os dias, me presenteou, me dando irmãos como vocês, que me ajudam tanto nesse deserto, que me ensinam tanto, 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 tanto. E esse louvor é um louvor que eu gosto muito, porque tudo que eu tenho, tudo é para o meu Pai. Ele se chama Oferta Agradável a Ti. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável. Minha vida a ti consagrei,
Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. A tua palavra onde guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Obrigada, Deus. Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade de adorar mais uma vez e de louvar o meu Deus. Amém, irmã Beth, amém. Que Deus continue abençoando a você, a sua voz, que é tão maravilhosa. Realmente é um roxinol do Senhor, né? Aleluia. Alguém gostaria de uma oportunidade antes de encerrarmos? Alguém gostaria de louvar ao Senhor antes de encerrarmos essa reunião? Ninguém? Bom, então se ninguém quer louvar, eu quero louvar antes de encerrarmos, para agradar ao Senhor, né? É um louvor que chama Não Vou Desistir. É, você que vem lutando há um tempo pela sua bênção, vem lutando pela restauração da sua casa, restauração daqueles que você amam, não desistam, né? O tempo da dor vai passar, né? O Senhor nos prometeu que aquele que permanecer fiel até o fim herdará a coroa da vida eterna, né? E alcançará as bênçãos de suas mãos, né? Que o Senhor ele cumprirá tudo aquilo que prometeu, né? Então, quem souber, cante comigo, né? Declare que você não vai desistir, declare que tudo se cumprirá, né? Aleluia, glória a Deus. O tempo dado das frustrações, da solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que podes me alcançar. Decidi
não vou desistir. Lute contra a multidão. Vou lutar contra a multidão. Lançar-me aos teus pés e te tocar. Aleluia. O tempo da dor, das frustrações, da solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Aleluia, Jesus. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que podes me alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti pra sarar o meu mal. Transformado serei se ao menos te tocar. Decidi, não vou desistir. Glória a Deus, aleluia. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Aleluia! Somente um toque na orla do Senhor foi suficiente para sarar aquela mulher. Aleluia! Somente um toque do Senhor, no Senhor, pode salvar a sua família. Somente um toque no Senhor pode mudar esse quadro da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então creia, não desista, rompa a multidão e encoste no Senhor com fé. Aleluia. Pode falar, irmão Eliseu, fica à vontade, viu? Eita, glória. Eu falei, ué, irmão, Alexandre sumiu, você foi arrebatado, misericórdia. Eu fico sim. Louvado seja Deus, tá louvando a Deus aqui com mais um hino. Aleluia, louvado seja Deus, se der tempo ainda. Uma forma de agradecimento, né, por mais este culto aqui no Grupo dos Varões. Pode ficar à vontade, pode louvar, irmão Eliseu. Um louvor bastante conhecido, acredito que os irmãos também conhecem. Irmão Alexandre, tenho certeza que conhece, que só faltava não. Louvado seja Deus. Nós temos praticamente a mesma faixa etária de idade, né, acredito. Então ele conhece sim, um louvor bastante conhecido. Quem às vezes canta ele já percebeu, nosso irmão Anderson. Louvado seja Deus. Louvor diante do trono, te agradeço, quem souber. Eita, glória, me ajuda aí. Não repara na voz, não. Por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Eita, glória. Vou tentar. Olha o tempão que eu louvei esse... Meu Deus, me ajuda, Deus. Louvado seja Deus. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
Em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Eita glória! Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Eita, glória, louvado, engrandecido é esse Deus, só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, graças te dou, Pai, por mais este culto, graças te dou, Papai, pela vida de cada irmão aqui presente, graças te dou, ó Pai, pelo aniversário da tua filha, a nossa irmã Beth, a qual o Senhor permitiu a ela mais um ano, Senhor, de vida, Pai, que venha a ser um ano, Pai, aleluia, louvado e exaltado é o teu santo nome, meu Deus, de bênçãos, Pai, na vida da tua filha, e aquilo a qual ela tem pedido, meu Deus, no seu oculto, no seu secreto, Pai. Nós já te agradecemos, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eita glória! Assim eu agradeço também a minha oportunidade, em nome de Jesus. Creiam tão somente, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Nós devemos agradecer a Ele todos os dias, né? Só de estarmos vivos já é uma bênção, né? Já mostra o quanto o Senhor é misericordioso para conosco, né? É tão bom estar na presença de Deus. Meus irmãos, gostaria de dar os recados antes de encerrarmos. Lembrando que essa será a minha sexta-feira, minha última sexta-feira, fazendo culto de sexta, porque eu vou, como eu já disse no grupo, eu vou começar um projeto grande com a missionária Carol, onde eu irei cuidar de um projeto com os varões ali do Ministério Restaurando Aliança, que vai me tomar um bom tempo de estudos, né? Que nós devemos fazer tudo perfeito para o Senhor, né? E buscar nele. Então eu vou ser exigido mais em estudos, em buscar mais a palavra de Deus, em me consagrar mais. E também nós não devemos deixar a nossa família de lado, né? A partir do momento que a gente só pensa também em igreja, 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 a gente acaba virando não seguidores de Cristo, mas sim religiosos. Então a gente tem que ter ali uma medida certa, né? Não deixar o nosso Senhor de lado e também nossa família, porque que adianta a sua vida estar completamente no altar e a sua família de lado, né? E o nosso primeiro ministério, segundo a palavra do Senhor, é a nossa família, né? Porque ali o Senhor estabeleceu nosso primeiro ministério quando criou a mulher da costela de Adão, né? Falou: deixará o seu pai e sua mãe e será
uma só carne. Esse é o primeiro ministério que o Senhor nos determinou, né? Então, tendo culto todos os dias, eu já tenho os cultos também que eu tenho as minhas participações, né, na igreja. Então, na minha igreja que eu congrego, outros dias, quinta, terça, domingo, né? Então, eu teria que escolher um dia para tirar o culto e aí ficou sexta, né? Mas eu estarei ajudando os meus irmãos queridos de quarta, sempre quando precisar, contem comigo, de sábado também. Domingo à tarde de vez em quando, nem sempre, né? Porque é o dia que a gente tem mais assim para estar em família mesmo, né? Curtir o dia de descanso. Então, às vezes é meio difícil participar porque eu tenho que ir mais cedo para a igreja também por causa do ensaio dos varões da igreja, etc, né? Então, só para justificar para meus irmãos porque que eu não vou mais fazer culto de sexta, né? Mas os cultos de quarta são bênçãos do fiel quem prometeu, né? Os de sábados também, né? E nada impede de uma vez ou outra a gente combinar e fazer um de sexta só para adorar o Senhor, agradecer, fazer um culto de adoração igual a este mesmo, né? Voltado somente para adorar ao Senhor, né? Mas é mais para poder explicar para os irmãos porque que eu estou é o último culto de sexta, tá bom, meus irmãos? Irmã Mila quiser falar alguma coisa sobre o grupo Fiel Quem Prometeu, creio que todos estão aqui já estão bem situados, mas quiser complementar alguma coisa, fica à vontade antes de encerrarmos. Eu ia comentar isso, né? Da sexta-feira, né? Em nome do grupo Fiel que Prometeu, justamente eu tomo até a iniciativa de parabenizar você, como eu disse no seu privado, né? É uma bênção, que Deus continue abençoando você, esse novo projeto, sua família, seus ministérios, como você disse, o primeiro ministério é a família, né? E eu creio que vai ser uma obra muito grande, que Deus já está operando aí e vai transformar muitas vidas, né? Deus abençoe. E em relação ao grupo Fiel que Prometeu, realmente todos aqui, né, já são do grupo, mas só fortalecendo que os nossos cultos é às quartas e aos sábados às 22 horas, domingo às 14h30 tem sido bênção e que os irmãos possam estar sempre participando. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amém, amém. Mas nada impede da gente conversar, né? Combinar de orar a Deus e fazer as campanhas de quarta, né? Ou sábado, dependendo daquilo que o Senhor nos direcionar, né? Podemos orar em prol disso, porque eu creio que as campanhas são importantes para um fortalecimento espiritual, né? Para às vezes buscar por determinadas áreas, né? Então eu creio que é bênção, né? Então, se precisar, se quiser, conte comigo, né? Que eu e minha esposa ajudaremos sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. E eu vou passar também, eu tinha combinado com a irmã Mila, né? Porque o nosso canal do YouTube não pode parar, né? A gente tem que continuar alcançando vidas, né? Então, depois eu vou passar, irmã Mila, o meu login e senha do meu Google Meet para vocês utilizarem nas quartas, quando eu não puder participar, né? Para criar sala, gravar, para a gente poder alimentar ali o YouTube, porque eu creio que é um grande canal de bênção ali para alcançar novas vidas, né? Então eu tô vendo, né, para deixar ele certinho, né, para pegar um plano para gravar mensal, para poder fazer a obra do Senhor, né? Tá bom? Aí assim que tiver tudo ok, eu passo para a irmã. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse culto, por mais essa reunião. Feche seus olhos, converse com o nosso Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, santo e fiel. Pai, entramos em tua presença, Senhor, uma vez mais para te agradecer, para te louvar, para bendizer o teu santo nome e declarar com a nossa boca que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é tudo para nós, ó Pai, que não somos nada sem ti, Senhor. Que, meu Pai, a nossa vida, Senhor, se não tiver a tua presença, Senhor, não é nada, não caminha, não vai para frente, Senhor. Senhor, tu és quem ilumina, meu Pai, aleluia, glória a Deus, o nosso caminho.
e a lâmpada para os nossos pés. Continua conosco, Senhor. Graças te damos por essa oportunidade. Eu agradeço, meu Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que estava conosco nesta noite, Pai. Oh, meu Deus, visita, Senhor, a casa de cada um agora neste momento. Abençoa, Senhor, uma vez mais, aniversariante deste dia, irmã Beth. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida da tua serva, que, meu Pai, ela não tem te largado. Ela tem, Senhor, segurado em tuas mãos e permanecido fiel, Pai. Muitas das lutas têm vindo, às vezes muita tempestade, mas o Senhor sempre mostra para ela que o Senhor está no barco, ó Pai, com ela, que o Senhor nunca abandona, Senhor. Continua com a tua serva, fortalece, dá o renovo que ela precisa, Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor, que grandes coisas ainda vai, meu Pai, se concretizar. Grandes coisas estão por vir, Senhor, na vida da tua serva. Se ela permanecer fiel, se ela não cambalear, meu Pai, se ela não deixar de acreditar, Senhor, eu creio que logo ela verá o teu mover. Logo ela verá, Senhor, meu Deus, que o Senhor é o Deus da vida dela, que o Senhor é o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então eu te peço, Pai, engrandece o teu nome. Aleluia, Senhor. Visita, meu Pai. Eu te peço, inclina os teus ouvidos para a voz e a oração da tua serva, Pai. Tu conhece o coração dela. Tu sondas, ó Pai, de dia e de noite. O Senhor sabe o caminhar, o levantar, o deitar. E o Senhor é com ela em todos os tempos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a nossa querida irmã Beth, Pai, hoje e sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto tão maravilhoso, por esse culto de adoração a Ti, ó Pai. Obrigado pelos louvores entoados, obrigado pela palavra ministrada pelo nosso irmão Eliseu, Senhor. Canal de bênção nesta noite, Pai, instrumento em Tuas mãos. Continua, Senhor, nos abençoando e falando conosco. Nos dá uma noite tranquila e reparadora de sono. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, aleluia, glória a Deus, e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. O Senhor é o nosso socorro, Pai. O Senhor é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Debaixo das tuas asas estamos seguros, Senhor. O Senhor é o Deus de Jacó, fortaleza de Israel. Tu é quem, meu Pai, aleluia, quebra o arco e espedaça a lança. Tu é quem joga os carros nos fogos, Senhor. Declaramos que um confia em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus de Israel, o nosso forte guarda de Israel, aquele que não dormita, nem não cochila. O Senhor sempre está conosco. Obrigado, Pai, por não nos abandonar. Obrigado por nos amar, Senhor. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Graças te damos em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez, por estarmos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Todos tenham uma ótima noite, abençoada e reparadora de sono. Amém? Até amanhã. Até amanhã. Amém. Amém. Bom Amém. descanso a todos. Paz de tudo.